Que ninguém me julgue covarde, débil ou indecisa. Mas perceba que pode haver diversidade no caráter. Terrível para os inimigos, mas benévola para os amigos. Isso dá mais glória à vida. Medeia é um personagem que corresponde a essa nova realidade do teatro grego, né? Em lugar da tensão trágica, você tem o grito, você tem o ódio, você tem as emoções em ebulição. Só sei que cumpro a vontade daqueles a quem devo agradar. Quando me faltarem as forças, eu cederei. Antígona é a figura essencialmente trágica, é a mulher que encarna o espírito trágico. Antígona, Electra, Medeia. Apesar de serem protagonistas nas tragédias gregas, as mulheres tinham um papel subalterno como esposas, mães e filhas. Geralmente eram apontadas como responsáveis pela morte e loucura dos heróis. As histórias foram escritas por homens, numa época em que as mulheres não tinham direitos políticos, tampouco podiam estudar, ter propriedade ou herança. Essas personagens femininas tão fortes surgem exatamente no século V. A personagem Medeia, ela enuncia uma fala, né, em que ela diz que os homens se vangloriam, né, da coragem de ir à guerra, etc. e tal. E ela diz, eu preferiria, né, 1000 vezes ir à guerra do que parir um só filho. Muitos séculos depois, muita coisa mudou. Será mesmo? Nem tanto. No Brasil, 37% das mulheres são responsáveis pelo sustento da casa. Mesmo assim, no mercado de trabalho, a diferença de salários entre homens e mulheres pode variar em até 60%. Aqueles que pagam os salários, eles vão sempre procurar o menor pagamento possível. E o que há é uma maneira de se aproveitar das diferenças que existem em outros planos, também ao nível do mercado e da remuneração do trabalho. As conquistas femininas ainda são recentes. Apenas em 1943, o trabalho da mulher foi regulamentado no Brasil. Atualmente, segundo o IBGE, 35% das mulheres trabalham com carteira assinada. Especialista em estudos clássicos, a professora Miriam deu um curso na PUC-Rio em que discutiu a questão de gênero nas tragédias gregas. Segundo ela, a visão que se tinha da mulher na Grécia Antiga pode ter influenciado o modo como a mulher é tratada hoje. A mulher conquistou muitos direitos, algumas leis foram modificadas. Para chegar a um salário de um alto executivo igual, ela tem que... ela não vai receber isso naturalmente. Qual é o critério que está por trás disso? Não está escrito em canto nenhum, né? Mas isso é uma ideologia patriarcal que ainda corre. No século V, na Grécia, as mulheres não existiam politicamente. No Brasil, só conquistaram o direito a voto em 1932. E atualmente, entre os mais de 200 países do mundo, apenas 17 são governados por mulheres, ou seja, menos de 10%. Uma diferença que não se deve apenas à pouca representatividade das mulheres na política, mas que pode estar ligado à falta de interesse delas pelo tema. A participação política das mulheres não é que ela seja pequena, mas ela se dá em alguns terrenos muito bem delimitados. Porque o que se entende por política deve ser ter um escopo mais ampliado, né? Ter uma participação política não é só ser deputado, senador ou presidente da República, ou seja, existem muitas formas de atuação política. Os conflitos entre homens e mulheres estão presentes desde a antiguidade grega, não apenas na esfera política. Sófocles realmente conseguiu retratar no conflito, né, entre Antígona e Creonte
embate de várias coisas, como ele mostra, está ali o embate entre um homem e uma mulher, entre uma mulher jovem e um homem adulto, a questão de poder, né? Ele é um rei, ela, na verdade, é uma súdita. Na literatura moderna, também homens e mulheres aparecem com posições sociais e visões de mundo diferentes. A partir da década de 40 do século passado, a mulher passou a ser retratada pela própria mulher. Um dos expoentes dessa literatura feminina é a francesa Simone de Beauvoir. É considerada assim, a autora, o marco, né? A obra dela, O Segundo Sexo, que foi publicada no final da década de 40, marca essa tomada de consciência das mulheres para qual o papel que elas estavam exercendo dentro da sociedade de uma maneira geral.